Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Continuando no tema, amar o primeiro mandamento, hoje eu quero pensar com os irmãos sobre de que maneira, de que forma nós podemos nos sentir amados por Deus. A gente fala de amor, a gente fala que Deus é amor, mas muitas vezes nós temos dificuldade de sentir que Deus nos ama. A gente sabe aqui na mente, mas muitas vezes pelas lutas e dificuldades, pelas caminhadas da vida, esse saber da mente, ele não vem para o coração. Então, eu quero pensar com você nessa noite sobre como que nós podemos nos sentir amados por Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: Como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o teu servo, está aqui a tua palavra, está aqui o teu povo. Te pedimos em nome de Jesus que tudo que venha a ser falado aqui não venha de homens, mas que venha do Senhor, que o Senhor venha iluminar-nos e que cada um de nós saia daqui diferente da maneira como entrou, com um melhor entendimento a respeito da tua natureza. Sê conosco, Pai, obrigado por tudo, é o que te peço e agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu antes. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu antes. Conta-se que, certa vez, Mahatma Gandhi estava estudando em Londres, e havia um professor que gostava de persegui-lo, que gostava de fazer chacota dele, E um dia esse professor virou para ele e falou assim: Gandhi, de um lado tem uma quantidade considerável de sabedoria, e do outro tem muito dinheiro. Qual que você escolhe? Aí o Gandhi olhou para ele e falou assim: Eu escolho o dinheiro. Aí, professor, está vendo? E eu escolho a sabedoria. E o Gandhi respondeu: Pois é, professor, cada um pega aquilo que não tem. Então, usando isso como exemplo e pensando nessa questão de sermos amados por Deus e de nós exercermos esse mandamento, que é o de amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos,
para nós é extremamente difícil nós amarmos alguém se em um primeiro momento nós não nos sentirmos amados. É difícil a gente amar alguém, a gente nutrir amor por alguém, se nós não nos sentimos amados antes, se nós não fomos amados antes. E quando nós pensamos em nossas famílias, amigos, familiares, cada um tem a sua história. Existem pessoas que tiveram uma família muito feliz, muito amorosa. Existem pessoas que a família não era tão amorosa assim. Existem pessoas que praticamente não tiveram famílias. Eu, como professor, é quase certo que quando eu tenho um aluno que ele não quer estudar, ele só bagunça, ele faz um monte de coisa, 99% de chance de, na verdade, ele vir de uma família desestruturada, dele não se sentir amado e, por consequência, ele não consegue se relacionar bem com os colegas. Então, ninguém pode dar aquilo que não recebeu antes. Para que possamos cumprir o mandamento de amar, primeiramente precisamos nos sentir amados por Deus. E aí eu gostaria que você olhasse para a sua vida e pensasse assim, o quanto que você se sente amado por Deus. Eu vou repetir, o quanto. Se você tivesse que dar uma nota sincera, de 0 a 10, para Deus, sobre o quanto você se sente amado, qual que seria essa nota? Lembrando que é uma nota sincera, Deus já sabe. O fato é que quando nós olhamos esse momento aqui, né, o subtítulo na minha Bíblia é O Jovem Rico. Essa história se encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas, com algumas diferenças, né? Em Mateus é o único evangelho que diz que é um jovem, enquanto que em Lucas ele define como um homem muito importante. Mas Marcos tem um detalhe que vale a pena a gente pensar sobre ele. Bom, o que está acontecendo aqui? Primeiramente, nós temos, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, nós temos uma apresentação muito estranha. Versículo 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa cena que a gente lê aqui, para a gente é normal, dentro da cultura judaica é algo muito estranho, é algo que foge muito do comum, foge muito do usual, porque o texto diz, quando Jesus saiu, correu para ele um homem. Na cultura judaica, correr é coisa de criança. Um adulto não corre, um senhor muito menos, tanto que quando a gente lê a parábola do filho pródigo, e Jesus deixa claro que o pai corre em direção ao filho, esse ato de correr é algo muito estranho, as pessoas elas não correm, só que esse homem ele corre para ele se ajoelhou diante de Jesus. Irmãos, ao longo da história da humanidade, muitos judeus morreram porque eles não se ajoelharam diante de uma autoridade, diante de uma estátua, diante de alguma coisa. Ajoelhar-se para o judeu é algo muito importante. Então, só isso aqui, ele já nos diz que ele reconhecia Jesus como alguém muito importante. Não, obviamente que, muito provavelmente, ele não tinha o real entendimento que Jesus ele era o Filho de Deus, mas talvez ele pudesse crer que Jesus fosse de fato o Messias. Há uma possibilidade, porque ele se ajoelha, e ajoelhar-se é algo que não é comum. Ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta dele também nos diz muita coisa, porque nós só perguntamos algo para alguém se a gente acha que essa pessoa tem aquela resposta. Em meus quase 10 anos de ministério pastoral, ninguém nunca me perguntou sobre física nuclear na igreja. Pastor, se o elétron X bater no próton Y, o que acontece? Ninguém nunca me fez essa pergunta, mas já me perguntaram sobre versículos bíblicos. A gente só pergunta algo para alguém, e eu tenho experimentado isso
com os meus filhos, né? A Laila está com 6 anos, faz 7 agora em novembro, e ela me faz as mais diversas perguntas, né? Papai, por que o mar é salgado? Né? Aí você fala, poxa, eu até sei a resposta, mas eu resolvi brincar com ela. Um dia você me pergunta em particular que eu te digo o que eu respondi para ela. Mas o fato é que a gente só pergunta algo para alguém que a gente sabe que tem a resposta. Então esse homem se ajoelha diante de Jesus e ele fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Só que a resposta de Jesus, ela também é uma resposta que foge um pouco do usual. Porque no ministério de Jesus, muitas vezes as pessoas o procuravam e queriam fazer uma pergunta para ele para desafiá-lo, e queriam fazer uma pergunta para colocá-lo em uma situação. Então, quando Jesus responde a esse homem, ele dá a resposta padrão, ele vira para ele, 18 e 19, primeiramente ele fala, Jesus lhe perguntou, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. 19, conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Então esse homem quer ouvir, o que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha, obedece esses mandamentos e está tudo certo. Só que de repente, Jesus ele percebe naquele homem algo diferente. Jesus ele percebe que aquele homem, ele tinha alguma coisa diferente em relação às outras pessoas. Veja bem, Jesus nesse momento, e aqui eu abro um parênteses, ele está naquilo que a teologia sistemática chama de estado de humilhação. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, mas ele encarnado, ele não era, por exemplo, onipresente. Jesus era onipresente? Aqui encarnado, ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele não estava, ele estava ali, ele é 100% homem, 100% Deus. Ora, se ele não era onipresente, então, muito provavelmente, ele também não era nem onipotente, nem onisciente. Ele não sabia de todas as coisas. Existem momentos do ministério de Jesus, que Jesus está andando, ele sente puxarem o manto dele, ele fala, opa, alguém me puxou, eu quero saber quem foi. Então, ali, o texto deixa claro que Jesus não sabia que aquela mulher com fluxo de sangue havia puxado o seu manto. Da mesma forma, quando eu olho esse texto, eu percebo que Jesus ele dá a esse homem, no primeiro momento, uma resposta de bate-pronto. Mas os versículos 20 e 21 denotam para a gente que Jesus percebeu algo diferente. Acompanha comigo, versículo 20. Ele, porém, lhe respondeu, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então ele vira para Jesus e fala, Senhor, tudo isso que o Senhor disse, eu já obedeço. Algumas pessoas olham essa frase dele, essa resposta dele no versículo 20, como uma resposta cheia de arrogância. Eu não sei você, mas eu já ouvi pregadores falarem que, não, essa resposta aqui é porque ele era um cara muito cheio de si, ele era alguém que se achava muito, ele já cumpria os mandamentos, então ele queria algo mais para viver. Só que o versículo 21 diz que essa ideia está errada, porque o versículo 1 diz assim, olhando para ele, Jesus o amou. Olhando para ele, Jesus o amou. O Evangelho de Marcos, dizem alguns historiadores, é na verdade o Evangelho de Pedro, que aparentemente não sabia escrever, inclusive em sua epístola, lá no finalzinho da carta de Pedro está escrito, e com a ajuda de Silvano eu escrevi estas palavras. Essa ajuda tem um contexto de um amanuense, que era alguém que escrevia por você, era algo comum naquela época, o próprio livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Um de cada vez, sem briga. Pois é. Então, não foi o apóstolo Paulo, você vai ler lá no capítulo 16, e eu, Tércio, que redigi
esta carta. Então, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ditou para Tércio, né, e está lá em Romanos 16, e eu, Tércio, que redigi esta carta. Então, alguns entendem que o evangelho de Marcos na verdade, seria o evangelho de Pedro, é uma interpretação. Mas o fato é que Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. E eu tenho a impressão que ele percebe isso, porque eu acho muito lindo. Olhando para ele, Jesus o amou. Como que é ser amado por Jesus? Com um olhar. Isso aconteceu no versículo 21. Percebe que antes há um diálogo, Jesus dá uma resposta de bate-pronto, mas no versículo 21, e este detalhe só se encontra no Evangelho de Marcos, não está em Mateus nem em Lucas, o texto diz: olhando para ele, Jesus o amou. Jesus, ele teve por este homem um ato de amor. Você já olhou para alguém e amou essa pessoa? Se você é casado, certamente que sim. Se você tem filhos, né, muito provavelmente, sua esposa ou você lá, teve lá o bebê, e você pega, você olha e você ama. E o texto diz: olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa resposta de Jesus, ela é um ato de amor de Jesus em resposta àquele coração quebrantado daquele homem. Aquele homem se quebranta diante de Jesus de uma maneira que eu entendo, à luz do texto, que surpreende Jesus, né? Porque o versículo 20, ele fala: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Eu fico imaginando esse homem ajoelhado ali, diante de Jesus, falando para ele, demonstrando o seu desespero, falando: Jesus, mas isso aí eu já faço. Há em meu coração um medo de não herdar a vida eterna, há em meu coração um desespero, o que que eu faço? E Jesus olha para ele, o ama e diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Você já reparou que pouquíssimas vezes na Bíblia, Jesus ele chega para uma pessoa e fala: vem, me segue? A gente tem os apóstolos, a gente tem uma ou outra pessoa, mas isso é raro. Mas Jesus ele fala: vem e me segue-me. Só que o que acontece? Nem sempre as pessoas correspondem bem ao serem amadas. Versículo 22. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Ele era alguém muito rico e ele tinha dificuldade. Certamente que ele não esperava de Jesus aquela resposta, dele pegar tudo o que ele tinha para vender e dar aos pobres. O fato é que falar a verdade é um ato de amor. Jesus ele olha para aquele homem, ele ama aquele homem e fala para ele a verdade. Olha, só te falta uma coisa: você obedece realmente, de fato, você obedece, você guarda os mandamentos, mas tem uma coisinha que te falta. Vai lá, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem comigo, me segue. E aí ele sai de lá muito triste. Mas o fato é que a resposta para todas as questões da nossa vida, ela sempre está em Deus. Acompanha comigo do 23 ao 27. Então, olhando em redor, Jesus disse aos discípulos: como é difícil para quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos admiraram-se com suas palavras, mas Jesus voltou a lhes falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu:
Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. No meu coração, eu quero acreditar, e isso não tem base bíblica, tá? É um achismo meu, mas eu quero acreditar que em algum momento esse jovem rico caiu em si e foi lá, vendeu tudo que tinha e seguiu Jesus. A Bíblia não diz que ele fez isso, mas a Bíblia também não diz que ele não fez. Mas sendo fiel ao texto, muito provavelmente ele não fez. Mas tem 1% no meu coração que, por mais que ele tenha saído triste ali em algum momento, eu quero acreditar, sabe aquela coisa assim? Eu quero. Gente, eu sou botafoguense, eu fiquei 30 anos sem ganhar nada, então, né, não tem como, desculpa, mas é o melhor exemplo bíblico que eu tenho, gente, por favor, me perdoem, mas é isso. E o que nós podemos concluir disso tudo? Que nós somos amados por Jesus, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos. Nós somos amados por Jesus, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos. Você acha que o pai ou uma mãe que perde o seu filho vai ficar feliz com isso? Nunca. Mas eu tenho certeza que Jesus ama esses pais. Você acha que alguém que tem alguma dificuldade, seja financeira, seja de saúde ou qualquer coisa, ela não é amada por Jesus? Jesus ama menos essa pessoa? Não. Pastor, por que isso acontece então? Eu sou pastor auxiliar. Essas perguntas difíceis, por favor, pastor Aracaque, só ligar para a Rosângela, ele marca e está tudo certo. Eu não tenho resposta para tudo. O próprio pastor Aracaque hoje de manhã citou Deuteronômio 29. Mas à luz da palavra de Deus, eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Ele nutre amor por mim. Eu posso não ter sido amado pelos meus pais, pelos meus amigos, pela minha família, pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos, não importa. Jesus tem amor por mim. Ele olha para mim com amor. Nós somos amados por Jesus, mesmo quando as coisas não saem como nós gostaríamos. Certamente que esse homem rico não gostaria de abrir mão de toda a riqueza dele. Não era o que ele queria, mas foi o que aconteceu. Jesus nos chama para uma nova vida. Você e eu somos chamados acima de tudo, tudo, para sermos pessoas amorosas, para sermos pessoas que amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos aos nossos próximos, as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe o nome, como a nós mesmos. Esse é o nosso chamado. Todo o resto é detalhe, todo o resto não é importante. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 22 e foi pregado aqui no primeiro domingo, que toda a lei, todos os profetas, tudo que foi falado, se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós somos o povo do amor, nós somos o povo que se ama. É muito interessante, esses dias eu estava relendo um livro sobre história do cristianismo, e quando o cristianismo ele nasce, né, ele vai ser perseguido por alguns imperadores romanos, por Nero, Diocleciano, Décio, enfim, e eles não entendiam, o cristianismo ele era acusado, né, porque as pessoas se chamavam de irmãos e elas diziam que umas amavam as outras. Então eles eram acusados de, oh meu Deus, faltou o nome agora. Mas quando o irmão e irmã casa, me ajuda aí alguém. Oi? Incesto, isso. Os cristãos do primeiro século, primeiro e segundo século, eles eram acusados de incesto. Como assim? Irmão com irmã, e casa, e se ama. Isso é esquisito. Não, a gente tem que perseguir esse povo, porque eles não entendiam. Mas hoje a gente sabe, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Vai todo mundo para o céu e vai todo mundo ficar lá, e a gente vai se amar. E por fim,
ainda que eu falhe, ainda que eu não corresponda naquele momento como deveria, Deus é capaz de me ajudar e me abençoar. Ainda que eu falhe, ainda que eu tenha uma dificuldade, ainda que eu peque, ainda que em um determinado momento eu faça algo que, poxa vida, não era para ter feito isso, não era para ter ido por esse caminho, não era para ter agido dessa forma, não era para ter falado com esse tom de voz com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meus pais. Ainda que eu falhe, ainda que eu não corresponda naquele momento como deveria, Deus é capaz de me ajudar e me abençoar. Aquele jovem rico sai, triste, mas Jesus vira para os seus discípulos e fala: pois para Deus tudo é possível. O coração mais duro, aquela pessoa que menos foi amada na face da terra, em Cristo Jesus, ela pode desfrutar do amor de Deus e se tornar uma pessoa que ama. Por isso, meu desejo nessa noite, a minha oração, inclusive enquanto eu preparava esse sermão, era que cada um de nós pudesse saindo daqui nessa noite se sentindo mais amado por Deus. Talvez a sua vida não esteja do jeito que você gostaria, talvez você passe por dificuldades e fale assim: caramba, Deus, por que isso está passando? Por que isso está acontecendo comigo? Logo eu não sei. Eu não sei porquê, não sei. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Mas de uma coisa eu sei: Deus, por amor a mim e por amor a você, provou o seu amor, não negando o seu único filho, para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, o meu desejo é que cada um de nós sinta o olhar de amor de Jesus por nós mesmos. Porque da mesma forma que Jesus olhou com amor para aquele jovem, Ele também olha com amor para mim e para você. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra faça diferença em minha vida e na vida de todos que nos ouvem. Abençoa nossas vidas, ó Deus, ajuda-nos a sentirmos o Teu amor, ó Deus, e imbuídos desse amor, possamos amar todos que estão ao nosso redor, possamos amar o nosso próximo. Se conosco, obrigado por tudo, é que te peço e te agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém.